A gente vai começar conversando sobre o SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Ele foi implantado no Brasil inteiro em 1975, embora ele já fosse implantado não como um sistema de informação em saúde nacional, mas em algumas localidades já faziam esse monitoramento das informações sobre mortalidade. Qual é o documento principal, qual é o documento base dele? É a declaração de óbito. Quais são algumas das variáveis que a gente consegue extrair dele, né, que estão ali dispostas e que tem os dados? Idade, sexo, estado civil, como, por exemplo, algumas variáveis de local, como local de ocorrência do óbito, a causa do óbito, aliás, as causas do óbito, porque podem ter também as causas secundárias. E para os óbitos fetais em menores de 1 ano, tem também algumas variáveis que dizem respeito à gestação e à mãe, né, a família dessa criança. Então, tem, por exemplo, idade, estado civil, escolaridade, ocupação e o número de gestações anteriores dessa mãe, a duração, o tipo de gestação, né, se foi única ou se foi múltipla, o parto, idade gestacional ao nascer, o peso ao nascer, se tinha alguma normalidade ou não. E para os óbitos de causas externas, é muito interessante que ele traz também o tipo de violência, ele não fala apenas que foi violência. E aí, o que a gente consegue extrair desses dados? Quais informações a gente pode ter? Então, a gente tem informações sobre as características dos óbitos, pessoa, tempo e lugar. Quem, quando e onde essas pessoas morreram. E aí, quais indicadores de saúde a gente tira disso? A gente tira indicadores de proporções, como, por exemplo, mortalidade proporcional por determinada doença, mortalidade proporcional em determinada idade, mortalidade proporcional por determinada raça-cor e taxas de mortalidade específicas também. Então vamos falar um pouco sobre o SINASC, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Ele foi implantado nacionalmente em 1990. De novo, tinham alguns municípios, alguns estados que já faziam esse monitoramento. Porém, como um sistema nacional de informação, ele foi implantado em 1990. E qual é o documento base do SINASC? É a Declaração do Nascido Vivo. Algumas das variáveis que tem ali também são, né, sociodemográficas de local e clínicas, né? Então, sociodemográficas tem muito a ver, principalmente com as mães, mas também tem a ver com a criança, né? Então, como por exemplo, idade, sexo, estado civil, escolaridade, ocupação, raça, cor e residência da mãe, e também tem, por exemplo, sexo da criança, né? O local de ocorrência do nascimento e também o local de residência da mãe, né? Clínicas têm o número e histórico de gestações anteriores dessa mãe, data da última menstruação, tipo de gestação, número de consultas de pré-natal, que é muito interessante para a gente ver a qualidade da assistência, né, do pré-natal, idade gestacional e peso ao nascer, tipo de parto, índice de ápiga e até a presença de anomalias congênitas. De novo, o que a gente tira deles? Informação sobre as características dos nascimentos. Então, novamente, pessoa, tempo e lugar. Quem, quando e onde nascem os brasileiros. Quais são os indicadores de saúde que a gente tira com esses dados, né? Com essas informações? Número de nascidos vivos em determinado lugar e período, taxa bruta de natalidade, taxa bruta de fecundidade e algumas proporções, como, por exemplo, a proporção de crianças nascidas com 7 ou mais consultas de pré-natal. Chegamos então ao Sistema de Informações Hospitalares do SUS, o CHSUS. Ele foi implantado nacionalmente em 1991. Contudo, antes disso já tinha também monitoramentos locais, monitoramentos menores, que eram para hospitais específicos. Isso por quê? Porque ele é utilizado para o pagamento dos procedimentos hospitalares. Então, Santa Casas de Misericórdia, por exemplo, que recebiam recursos, repasses financeiros dos serviços públicos, né, do setor público, já tinham esse monitoramento dos seus procedimentos sendo realizados. E aí, qual é o documento fonte para o CHSUS? São as AIHs, as autorizações de internação hospitalares. Mas, para nós, quando vamos fazer a análise desse sistema, a gente tem ali alguns limitantes. Por exemplo, temos poucas variáveis sociodemográficas. Ali a gente consegue descobrir idade e sexo. O local só tem o local da internação, não tem, por exemplo, o local onde ocorreu o agravo, que é muito importante, né, para fins de vigilância.
E as variáveis clínicas, no entanto, essas são bem completas, porque tem os procedimentos, as causas de internação, quais foram os procedimentos realizados, a data de internação, data de alta, data do óbito, causa do óbito, mas não tem, por exemplo, quais são os sintomas que a pessoa estava sentindo. E aí, o que ele traz pra gente? Informações sobre as internações. Mais uma vez, pessoa, tempo e lugar. Com esses dados, o que a gente pode tirar de indicadores de saúde? A proporção de internações por causa ou procedimento, por exemplo, o tempo médio de internação, e eles são muito usados pelos estudos de custos para entender o valor médio pago por internação ou por procedimento, por exemplo. Tá, então os sistemas de informação em saúde eu falei que deveriam ser monitorados e avaliados, certo? E que a gente não faz muito isso. E como a gente faria? A gente precisaria discutir, analisar se eles são adequados e úteis ao que se propõe. Existem algumas formas de fazer essa avaliação e uma das formas mais comumente feitas aqui no Brasil, quando são feitas, é a partir desses atributos que eu vou mostrar aqui para vocês. É uma avaliação com base no que o CDC, né, o Centro para Controle de Doenças americanos, estabeleceu, e o Brasil e diversos outros países utilizam esse tipo de avaliação. Então, ele parte de atributos qualitativos como simplicidade, flexibilidade, qualidade dos dados e aceitabilidade. Somam-se a eles atributos quantitativos como sensibilidade, oportunidade, completitude. E aí a gente consegue chegar a indicadores operacionais, que é a cobertura do sistema, a qualidade do sistema e a agilidade do sistema. Bom, gente, por hoje era isso. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.